Salmo número 56, palavra de Deus para os que creem e recebem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem, lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam, se escondem, se espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois na morte livraste a minha alma. Livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O tema do Salmo 56 é muito similar a outros salmos que nós já lemos, mas queremos destacar uma verdade importante da Bíblia: resistindo às pressões e conspirações. Por mais que você e eu sejamos homens de Deus, mulheres de oração, pessoas que conhecem a palavra, nós vamos passar por pressões e por conspirações. E é sempre bom lembrar que o nosso Deus amado permite as pressões e conspirações. Não pegam Deus de surpresa, não são acidentes, fazem parte da agenda de Deus, porque Deus quer nos ver amadurecendo, crescendo, sendo aperfeiçoados, e Ele permite que inimigos se levantem, e Ele permite até mesmo que entre nós, na nossa comunhão, nós venhamos a ferir uns aos outros, às vezes de maneira voluntária ou não. Porém, se os nossos olhos estiverem no Senhor, todas as coisas vão cooperar para o nosso crescimento, para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 56 repete temas que Davi já fala em outros salmos. Na introdução, ele mostra que tem a ver com um momento onde os filisteus o prenderam em Gate. Você imagina Davi, que era odiado pelos filisteus, que tinha derrubado o Golias, e de repente lá em Gate, naquela mesma região, se levanta uma conspiração contra ele. E ele nos mostra aqui pelo menos 5 ações do inimigo contra ele. Primeiro, ele diz que o inimigo procurava o ferir. Versículo 1. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque os homens querem me destruir. Amado, a Bíblia diz que o inimigo nosso é Satanás, e ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te ferir, e ele quer te manter ferido. Com quem? Com as pessoas, e até mesmo com Deus. Segundo, o inimigo tenta nos oprimir continuamente. Versículo 1 e 2, ele diz: todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Há uma luta constante, uma tentativa de nos oprimir, de nos colocar para baixo, debaixo dessa pressão e contínua. Interessante como nesse salmo Davi fala de um tempo onde a opressão e a luta eram contínuas. Nós temos lutas que são esporádicas, às vezes duram uma semana, mas às vezes é um tempo onde Deus permite e o inimigo vem e começa a insistentemente colocar pensamentos, sentimentos, nos oprimindo. Terceiro, os inimigos torcem as nossas palavras. O versículo 5 diz: todo dia eles torcem as minhas palavras. É interessante quando estamos com o coração fechado com alguém, como tudo que ela fala nos fere.
Tudo que a gente lê dela no Facebook, a gente acha que é pra gente. Às vezes pode até ser. Mas isso mostra que o nosso coração às vezes está ferido. Porque às vezes a gente distorce demais o que está falando. Até uma palavra de amor, nós podemos distorcer e dizer: está falando isso por falsidade ou por uma motivação que não é boa. Os inimigos tendem a fazer isso. Satanás vai tentar torcer as nossas palavras. E nós também podemos torcer a palavra de pessoas quando o coração está fechado. Em quarto lugar, os inimigos atacam Davi também, alimentando pensamentos contra ele. Versículo 5: todo dia torcem as minhas palavras e os pensamentos são todos contra mim para o mal. O inimigo, Satanás, tem intenção, pensamentos e projetos específicos. Você precisa perceber que por trás das suas crises e das minhas, há intenções de Satanás de nos paralisar. Ele pensa, planeja e nos ataca. Ele tem pensamentos ruins contra nós. E nós temos que vigiar para que isso também não esteja em nós, nos tornando inimigos de pessoas, alimentando pensamentos maus sobre as pessoas. Abre os seus olhos e você vai ver que essa pessoa que você tanto critica tem coisas boas. Destaque as virtudes dela, ore por ela e as abençoe. Porque quando destacamos demais o erro de outros, é porque estamos sendo tomados por um espírito amargurado, por falta de perdão. E a falta de perdão é uma marca de ausência de luz, de tirar os olhos de Jesus e da cruz. Em quinto lugar, os inimigos também conspiram com outros inimigos contra nós. Versículo 6 diz: eles se juntam, se escondem, espionam os meus passos, aguardando a hora de me tirarem a vida. Essa ação das trevas, demônios se unem. E às vezes pessoas se unem para projetar contra nós, para falar mal, para espiar, olhar, observar bastante, procurando aquele erro, aquele momento. São espias do mal. Diz o texto, no versículo 6, que eles aguardam a hora de me tirar a vida. Há pessoas que esperam a nossa queda. Há demônios, que todos eles esperam a nossa desistência, a nossa falência. E aí, você quer dar lugar a eles? Ou ser cheio do Espírito Santo? Satanás se levantou contra Jesus e esperava tirá-lo da rota, do caminho. Mas Jesus vencia Satanás todas as vezes que ele se levantava. E esse é o nosso chamado: resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Não somos nós que vamos fugir. E como Davi resiste, essa palavra é importante, desse Salmo 56, resistindo às pressões e conspirações. Primeiro, Davi resiste confiando no Senhor. Versículo 3, ele diz isso: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Não é bonito ver Davi dizendo que ele tinha medo em alguns momentos? Confessar os nossos sentimentos não é pecado, pelo contrário, é saudável. O que não é saudável é alimentar o medo. Ou é fugir por causa do medo, ou é desistir por causa do medo, ou é criticar as pessoas por causa do medo, ou é não obedecer a Deus por causa do medo. Davi diz: diante das pressões e perseguições, eu confio no Senhor. Por que ele confia? Porque Deus é confiável, porque Deus é soberano, porque se Deus permitiu esse nível de pressão, é porque Ele quer tratar comigo através dessa pressão. Diamantes são diferentes do carvão, apesar da mesma questão química, substância, mas diamantes resistiram à pressão, ao tempo e às altas temperaturas. Os homens e as mulheres que querem ser cheios do Espírito passarão por pressões, por altas temperaturas de provas e por a provação do tempo, mas se tornarão diamantes nas mãos do Senhor, valiosos para a glória do Cordeiro, parecidos com Jesus, provados nas aflições, com lágrimas clamando ao Senhor e às vezes não tendo a resposta, mas permanecendo olhando para o Senhor nosso Deus. Confia no Senhor, espera nele. Segundo lugar, Davi resiste ao inimigo exaltando a palavra. Versículo 4 ele fala, e mais à frente também ele repete, ele diz: nesse Deus eu ponho a confiança, o Deus cuja palavra eu exalto.
Eu exalto, eu confio nesta palavra, no Deus que tem palavra. Versículo 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Ele está dizendo, as pressões e as perseguições não vão me fazer duvidar da palavra do meu Deus, nem mesmo a minha fragilidade vai fazer eu duvidar da palavra de meu Deus. Eu posso passar por medos e dores na hora das provas, mas o Deus da palavra é poderoso, eu confio na palavra dele. Ele me deu uma palavra, eu vou andar nela. Não vou confiar em mim, nem desanimar pelas circunstâncias. Terceiro lugar, Davi resiste às pressões e às perseguições, lembrando o cuidado de Deus. O cuidado detalhista de Deus. Versículo 8, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Elas estão escritas no teu livro. Você tem chorado, você tem sentido dor, você tem sentido alguma luta? Deus conta os seus passos, Ele sabe o seu dia a dia, Ele sabe cada lágrima que você derrama, nenhuma delas é em vão. Você pode estar derramando lágrimas até de dor, mas Ele recolhe, escreve no livro dele, e as suas lágrimas são usadas como oração, porque Ele recolhe no odre e nas taças as nossas orações. Lágrima diante do altar é lágrima de semente de Deus, regada por Deus. O que Davi está dizendo aqui é, Deus cuida de mim nos detalhes, Ele cuida de mim contando os meus passos, Ele conta na sua luta. Às vezes a gente acha, eu estou nessa perseguição, eu estou nessa luta, eu estou nessa dor, ele está longe de mim. Pelo contrário, Ele está andando lado a lado, contando quantos passos você está dando nos seus dias maus. Em quarto lugar, Davi resiste, lembra dessa palavra, as pressões e as conspirações, orando, invocando o nome do Senhor. Versículo 9, ele diz, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos batem em retirada, porque eu sei de uma coisa, Deus é por mim. Os inimigos estão se levantando, as dores, as lutas, mas eu sei que quando eu invoco o meu Senhor, Ele manifesta o seu poder, Ele responde, Ele me cura, Ele coloca limites para o inimigo, e quando Ele fala, o inimigo vai embora, foge da nossa presença. Deuteronômio 28, por um caminho ele pode vir contra mim, mas por 7 fugirá de nós. Quem coloca o inimigo para correr não é você, é o Senhor. Você pode até dar ordem em nome de Jesus, quando o Senhor assim te inspira e te mostra, mas quem coloca ele para correr é o Senhor. Satanás não teme a mim e a você, ele teme Jesus em nós, Cristo em nós, faz com que Satanás bata em retirada e vamos vencendo as pressões. Em quinto lugar, Davi resiste às pressões e conspirações, perseverando nos propósitos de Deus. Versículo 12, ele diz assim, os votos que eu fiz, eu vou manter. Eu vou trazer ofertas de ações de graças, porque o Senhor livrou a minha alma. O Senhor livrou da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Davi está dizendo, as pressões, os inimigos, de todos os lados, as conspirações vêm, eles falam, eles criticam, são muitas dores, são muitas decepções, são traições, mas ao invés dele olhar para tudo isso e falar, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou me isolar, ele diz, não, os votos que eu fiz eu vou manter, eu vou continuar na presença de Deus. Ele diz aqui, eu vou andar na presença de Deus, Ele é a luz da vida, eu vou estar fazendo a vontade dEle, eu vou trazer as ofertas de ações de graças, eu vou manter o que o inimigo quer nos tirar do propósito. Jesus entra em jejum, Satanás vem e oferece pão, ou pelo menos tenta induzir Jesus a transformar pedra em pão, ou seja, desfazer o propósito que ele tinha acabado de fazer. Para todo propósito haverá uma conspiração para tentar nos tirar dele, vem através de setas do inimigo, vem através de provações, vem através de pessoas que tentam às vezes nos tirar do propósito, e acredite, Deus permite que pessoas até se levantem em nome de Deus para tentar tirar a gente do propósito com Deus, porque Satanás tentou usar a palavra também distorcida para que Jesus saísse da rota, mas Davi diz, não, eu vou permanecer, eu vou manter, as ofertas eu vou dar, não, eu vou continuar fiel no dízimo, eu vou continuar congregando, eu vou continuar na missão de Deus,
Eu vou continuar intercedendo e orando. Ué, mas os inimigos, e as pressões, e as conspirações? Não, o Deus cuja palavra eu exalto, eu vou confiar nele. Mas essas pessoas podem te atacar e fazer isso e aquilo, elas podem manchar sua reputação, o que elas podem fazer com você? Davi diz, o que eu vou temer, o homem mortal? Versículo 4, que me pode fazer um homem mortal? É muito tremendo quando ele diz isso. E ele fala, o que me pode fazer o ser humano simples? Versículo 11, que me pode fazer um simples ser humano? Você está ansioso, você está desesperado, você está extremamente preocupado e ansioso por causa da opinião de pessoas, por causa das palavras de pessoas, porque homens se levantaram, são simples homens, mortais. Você e eu servimos ao Deus vivo, e se nos mantivermos fiéis a Ele, é óbvio, as promessas de Deus condicionais aos que andam com Ele, o Senhor mesmo vai tratar com essas pessoas. Algumas delas Deus vai reconciliar com a gente, outras Deus vai permitir que sejam espinhos para que a gente cresça na graça e na dependência de Deus. Outras Deus afastará de nós. O que é mais importante você saber que são apenas homens e que não podem tirar você do propósito, do chamado, do caminho que Deus já te colocou. Mantenha os seus olhos em Jesus, mantenhamos e vamos resistir às pressões e conspirações e vamos sair delas mais fortes, mais parecidos com Jesus, porque esse é o propósito de Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, pela palavra do Salmo 56, porque ela é vida, tua palavra é viva, não é informação para a mente ficar mais cheia de conhecimento e soberba, mas a tua palavra é vida e espírito. Nesta manhã oramos para que o espírito desta palavra permaneça em todos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus, nos fortalecendo em Ti, na Tua palavra, na Tua presença, nos mantendo firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, e nos dando graça para lidar com as pressões e as perseguições, nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, em nome de quem oramos, em nome do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, nós oramos e Te adoramos, Pai. Amém, Senhor.